Lugar de mesa é um lugar para você ficar triste, irmão? Alguém vai te colocar de castigo? No mínimo vai ter uma comida aí, ó. Uma Cristo aí, ó. Aleluia. Nath, vai ter bolo. Amém? A gente quer compartilhar uma palavra assim hoje, né? Juntos. E para que a gente se sinta mais à vontade. Se não fosse a live, a gente tinha colocado a mesa ali embaixo, né? Mas a gente quer compartilhar uma palavra junto com vocês, né? Eu e a pastora. Nós queremos fazer nada novo não, irmão. Nada inusitado. Fazer segundo aquilo que a gente percebe, né? Os tempos vão conduzido pelo Espírito, que a gente vai percebendo, e a gente vai estar aqui junto um pouco, batendo um papo com vocês, né? E creio que o Senhor vai falar muito ao coração de cada um de nós, né? A gente não quer um palco, né? A gente quer uma mesa. Hoje é dia de ceia e a gente quer se sentir integrado com vocês numa mesa. E escandaliza, irmão? Hã? Escandaliza alguém aí? Senão eu fico de pé. É castigo para o pastor ficar de pé? O Wendel está ali, ó, olhando assim para mim desconfiado. Ui, eu acho que não... Eu acho, na verdade, que não é que escandaliza. Eu acho que incomoda. Eu acho que deixa desconfortável. Porque a gente está acostumada com os ritos, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. A gente vai conversar sobre os ritos que a igreja entrou, que a igreja tem vivido, com a cegueira. E eu, se fosse você, eu estaria muito feliz nessa noite. Sabe por quê? Porque nada foge do controle de Deus. E Deus, Ele é Pai. Se Deus é Pai, Deus ama em cuidar dos seus filhos, e ama disciplinar, e ama colocar os seus filhos quando seus filhos estão indo pelo caminho diferente. O leão da tribo de Judá, ele vem e ele vai continuar rugindo, queridos, em nome de Jesus. Porque Ele é o dono da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O maior interessado é Jesus. Ele que deu a vida dele. Então, sossegue seu coração, aquiete seu coração, descanse nele, porque Ele é o mais interessado, muito mais do que você e eu, pelas nossas vidas, amém? Eu queria começar com Tiago, capítulo 3, verso 15. E a palavra fala assim: esse tipo de sabedoria não vem do céu. Está falando da sabedoria terrena, né? Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual e é... Fala aí, irmão. Demoníaca, né? Então a gente percebe que a sabedoria humana, o entendimento humano, segundo o entendimento, aquilo que a gente consegue perceber, né, deduzir, tudo aquilo que a gente deduz, a Bíblia está dizendo que ela é o quê? Animal, não é isso? Terrena e demoníaco. Então aquilo que a gente percebe na carne, aquilo que a gente aprende normalmente na carne, tem uma tendência de ser terrena. E essa tendência é animal. E essa coisa animal, ela é instintiva. A gente tem um instinto e a gente não anda por revelação. Por que ela é demoníaca? Porque ela vem para resolver o nosso problema. Ela vem para satisfazer os nossos desejos, né? Então o homem, ele foi criado, e o que morreu no homem? Eu quero que você esteja bem. Eu gostaria que não abrisse o celular, ninguém, tá? Se possível for. As crianças, tudo bem.
que você tiver que ler lá na frente, você vai ler. Para você olhar para a gente aqui, né? Pode melhor botar no chão. Acho que o Anderson tinha toda a razão. A gente quer deixar bonito, Mas a gente não consegue olhar, né? a gente não consegue olhar para os dois lados. E a gente gosta de olhar. E se vocês quiserem movimentar, sentar mais na frente, sentar mais perto, fica à vontade. Ou senta lá atrás, a Érica está com medo de mim, só pode. Érica e Érica e Renata. Tá uma numa ponta, outra lá na outra. e a Marcela, a Érica e a Marcela luta karatê, irmão. Cuidado, boxe. Por isso que elas ficam ali. Se alguém vier, elas dão logo um... E o homem, quando foi criado, o espírito dele era vivo. A Bíblia fala que o que morre no homem, quando o pecado vem, é o seu espírito. Mas a alma do homem permanece viva. O que acontece com isso? Há uma memória espiritual. O homem natural, ele tem uma memória de uma divindade. O homem natural, ele tem uma memória de uma adoração. Você consegue entender isso? Mas ele não tem uma ligação. Essa ligação foi o quê? Foi quebrada, perdida. Cortada. Então o homem não tem essa conexão com Deus. E a palavra fala em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 18. Vocês já entenderam isso, irmão? Que a sua dedução, o seu pensamento natural é animal. É animal no sentido de ser instintivo. Uma formiga, se você botar um pote de açúcar aqui, daqui a pouco ele está cheio de quê? De formigas juntas. Não é verdade? Elas se comunicam e chegam ali. Se você trocar o pote de lugar, o que vai acontecer, irmão? Daqui a pouco as formigas estão lá. Isso é o quê? Isso é revelação? Elas tiveram uma revelação de onde está o açúcar? Não, isso é instinto. E muitas vezes você e eu estamos nos movendo de forma o quê? Animal. Só animal, só instinto. Fazendo do nosso desejo o nosso Deus. Normalmente você vê lá um culto das formigas, né? As formigas estão lá adorando aquele... Elas adoram tanto que elas começam a chamar um montão. E se tiver um pote muito grande de formiga, ela vai fazer ali uma casa. E se tiver uma fonte de açúcar ali, ela vai fazer um castelo. E vão morar ali, e vão cultuar ali o tempo todo o quê? O açúcar. Elas não vão para nenhum lugar ficar que não tem uma fonte de quê? De saciar, de resolver o seu desejo, de resolver a sua vontade. Aquilo que é instintivo para você vai ser resolvido. Você entende? E lá em Filipenses fala isso. Filipenses 3, 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o... Lê, irmão. O seu ventre, o seu estômago, algumas versões... O seu Deus é... Algumas versões têm ventre também, né? Está na NVI. NVI, isso aí. Vocês estão lendo, irmão? Versículo 19. Está aí no versículo 19? Lê comigo aí, irmãos. Quanto a este, o seu destino é a punição. O seu Deus é o estômago. Saciar, desejo, vontade, satisfação. Você não pode ver um bolo, você não pode ver uma coxinha. Você não pode ver uma roupa. Você não pode ver uma sandalinha. Você não pode ver uma bicicleta, um carro, um videogame. O que você não pode ver, irmão? Conta para mim. O que você não pode ver? Que te inspira. E tem o orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Por quê? É instintivo. Tem nada demais. Vocês estão compreendendo essa palavra?
Por que a sabedoria humana é animal? Porque ela contempla interesses, ela contempla desejos, ela contempla vontades. Vocês conseguem perceber isso? É nítido? Essa palavra é nítida para vocês, amém? Consegue? Ou eu preciso falar um pouco mais sobre isso? Então, a divindade é aquilo que te dá satisfação. Você faz um Deus segundo a tua necessidade. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Porque a verdade é que há muito tempo nós, como cristãos, nós temos vivido fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós esquecemos do que é ganhar vidas para Jesus. Nós não temos mais prazer em falar do amor de Deus, em viver nesse amor, nem mesmo dentro das nossas próprias casas. A verdade é essa. Às vezes os casamentos, eles só existem ali. Às vezes os nossos filhos estão sendo criados a troncos e barrancos. E parece que a gente está vivendo tudo uma mentira, né? Mas na verdade, o que a gente está é muito distante do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por que isso, pastor? Pelo que o pastor acabou de falar. Porque a gente tem vivido no propósito, sabe do quê? Do nosso ventre. Na sabedoria humana. E como o pastor acabou de ler na palavra, a sabedoria humana, ela é animal, terrena e diabólica. Então, o homem, ele tem essa consciência, ele veio com essa consciência lá, lembra da história que eu comecei a contar ontem para as crianças? Deus criou o mundo, o dia, os animais, e aí veio o pecado, né, crianças, que eu contei ontem para vocês. O pecado entrou. Adão, Eva foi lá, comeu, vocês sabem. E aí, essa consciência de Deus foi roubada. O homem foi tirado essa revelação que ele tinha desse aconchego com Deus. Imagina, Adão escutar Deus todos os dias. Imagina, vocês já pararam para pensar como era a audição de Adão? Como ele escutava quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância? Como era o olfato de Adão? Como era a visão dele? Então isso tudo existia, isso tudo foi perdido. Essa conexão, por isso que está tão em moda em falar, tanto que foi conexão que? Kids. Não foi conexão kids? Por que está tão em moda em falar conexão, conexão, conexão? Porque a gente precisa novamente se conectar com o Senhor. Porque não basta só ter essa consciência de Deus, daquilo que é divino, de que Deus é soberano. Sabe por quê? Porque a gente tem colocado como cristãos, a gente tem olhado e acontecido, o que tem apenas se tornado Deus na nossa vida, é o que sacia somente a nossa necessidade. Me deu satisfação dentro da igreja, é divino, eu gosto. Me incomodou um pouquinho, o irmão pisou no meu calo, a pastora falou alguma coisa, o pastor me disciplinou, sei lá, qualquer coisa que aconteceu, não é para mim não, eu atravesso a rua. A espiritualidade, ela virou instinto. Então a gente não é mais um ser espiritual, a gente passa a ser um ser instintivo. A gente começa a ver Deus exatamente como a gente percebe algumas coisas na nossa vida. Como a gente hoje eu não vou sair de casa porque eu estou sentindo alguma coisa. Sim. Tá frio, eu vou colocar casaco. Tá calor, eu vou com uma roupa mais leve. Então a gente passou a viver uma espiritualidade instintiva. E sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o maior problema? É que quando essa espiritualidade instintiva, animal, humana, funciona. Irmãos, olha só, o Lula já ganhou, fique em paz, olha aqui, conecta aqui comigo. Eu quero vocês aqui, quem puder desligar o telefone, eu agradeço. Eu não quero ninguém olhando para o celular hoje, não. Se for olhar para o celular, eu prefiro que fique em paz, para não me ouvir,
Hoje eu quero falar com vocês, eu quero estar na mesa, eu quero que você esteja comigo na mesa, olhando para mim. Senta aqui na frente, se quiser sentar aqui comigo do lado, vocês podem sentar. Quero E a gente tem essa conectado. memória, né? Na verdade, a gente tem essa memória espiritual, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Só que com isso tudo a gente perdeu essa memória. A gente parece que ficou desmemoriado espiritualmente. Só que o que aconteceu? Quando o homem pecou, o que morreu no homem não foi a alma. O que morreu no homem foi o espírito. E a alma continua. Só que a gente tem sede. Irmãos, em cada um de nós a gente continua com essa sede de saciar essa revelação. Por isso que a nossa memória começa a jogar muito a gente para o nosso eu, para o nosso centro, para o nosso ventre. Porque essa vontade de espiritualizar as coisas, esse sentimento, você já percebeu às vezes essa sensibilidade, né? Essa coisa assim, eu sinto uma vontade de me aproximar de Deus, eu tenho vontade de ouvir Deus, mas eu tenho vontade, mas eu não consigo, porque essa conexão, ela está rachada, ela foi perdida. E essa espiritualidade humana, animal, né? A pior coisa é quando ela é respondida. Quando ela dá certo. Quando dá certo, quando funciona. Então você imagina, você orar em casa e falar assim, Senhor, hoje eu não quero que chova. E aí não chove. Aí você acha que aquilo deu certo, aquilo foi Deus que te atendeu. Você entende? Aí você começa a criar do teu desejo o teu Deus. Você começa a perceber que resultado é aquilo que Deus faz quando você é bom. Quando você está fazendo tudo certo. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem. E aí a gente começa a achar que resultados... Porque está dando certo, né? Porque está dando certo. Eles são uma medida de conexão espiritual. É um termômetro. E isso é só instinto. Isso é animal. Isso é dedução. E eu vou te provar isso lá em Mateus capítulo 4, verso 8. Sabe por quê, irmãos? Idolatria funciona. Posso te dizer, quando você cria um Deus segundo a tua vontade, tudo no teu corpo e nas tuas ações trabalham para que aquilo funcione. Você imagina, eu trabalho com tecnologia e vou desejar ser um grande, numa vertente da minha área, vou ser um grande analista de segurança. E daqui a pouco eu começo a estudar aquilo, começo a fazer conexões com pessoas, com professores, com alunos, com amigos. O que vai acabar acontecendo, irmão? As portas vão começar o quê? A abrir. É natural. É humano, né? É normal. humano. Tá no curso, né? Está no curso. Está fluindo, segundo aquilo que você está fazendo. Não tem jeito, você vai chegar lá. Você vai de alguma forma chegar devido ao teu empenho. E muitas vezes a gente acha que esse empenho nosso, quando há resultados, é Deus aprovando. Sabe por quê? A gente começa a cultuar esse Deus que nós elegemos como nosso. Isso aconteceu, está lá em Mateus capítulo 4, acho que essa conversa não sai daqui hoje, não sei, não. Então a gente vai ter que voltar semana que vem, com o mesmo papo. Depois o diabo, vocês conhecem a história, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, e depois da tentação, para ser tentado, e na tentação, uma das tentações foi levar Jesus no pináculo do templo. Então depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, todo o mundo. E ele lhe disse:
tudo isso lhe darei se prostrado me Adorares. adorares. Jesus falou que retira-te de mim, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, o que aconteceu aqui? O que acontece? É que nós começamos a nos prostrar para aquele Deus que nós adoramos. E Ele começa a entregar resultado. Você fez do teu desejo o teu Deus. E naquele desejo que você criou, começou a acontecer resultados. E esses resultados na tua cabeça é Deus te aprovando. E a pior coisa que pode acontecer com você, irmão, é o diabo aprovar o Deus que você criou e começar a dar saltos com você, cortar caminhos, porque Ele é o que responde esse tipo de oração. Porque a tendência nossa é divinizar o Deus que a gente sabe que Ele está fazendo coisas boas para a gente. Então, se está dando tudo certo para a minha vida, se está todo mundo legal comigo, se está todo mundo me amando, se está todo mundo me aplaudindo, se está tudo fluindo, então a minha tendência é falar assim, eu estou seguindo a divindade certa. Está tudo dando certo para mim, está tudo bom para mim, está tudo que faz sentido para nós, na nossa vida, a gente fala, é Deus. Encontrei o Deus certo. Você lembra quando eu falo isso aqui, a gente vai atrás da oração que Deus responde? Lembra do que você falava muito? Como se o Espírito Santo colocasse um puleiro aqui, e aí o puleiro daqui é melhor, e aí o puleiro do outro é melhor, e o do outro Porque tem a referência que o Espírito Santo é uma pomba, né? Aí parece que a igreja tem um puleiro onde a pombinha desce. Então tem um puleiro que o Espírito Santo gosta de descer e o outro que ele não gosta. Irmãos, e aí nós estamos fazendo culto por resultados. E, irmão, em nome de Jesus, culto não é para satisfazer vontade. Culto não é para resolver direitos. Culto não é para satisfazer a tua carne. Culto não é para você receber benefícios. Culto é para você ser transformado. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Você começa a achar que utilidade é algo bom. E você começa a acreditar que ser útil é ser bom. Então eu começo a ser um bom pregador, eu começo a ser um bom cantor, e você acha que aquela utilidade sua, aquilo que você está fazendo para a divindade que você criou segundo o teu ventre, suas vontades, seu as suas vontades, você idealizou. Se eu fizer um culto bom, vou usar o Marcelo, porque o Marcelo é muito perto de mim, e o Marcelo está aqui do lado, e ele vai achar que quanto mais ele tocar bem, mais ele cantar bem, mais o Deus, mais ele se entregar, mais o Deus dele vai gostar da canção que ele faz. Vai abençoar ele, né? E consequentemente abençoando a vida dele. E com isso vai trazer um resultado positivo para a vida dele. Irmãos, esse Deus é o ventre. Esse Deus é o nosso ventre. O que Deus faz quando o Marcelo está cantando e buscando é transformando Aleluia. ele. O que ele faz quando ele louva é se envolver na letra da música. E ele começa a perceber a sua vida e todos ao redor dele de uma forma diferente. O que faz ele se transformar, o que faz o louvor transformar ele, é a quantidade de oração que ele se entrega. Porque nessa oração, a vida dele vai sendo moldada. O Espírito de Deus vai ministrando ao coração dele. Aleluia. A revelação de Deus vai acontecendo na vida dele. E o que menos Deus precisa é do toque afinado. Talvez eu e você precisamos. Nossos ouvidos, né? Mas você percebe, irmão, de coração. Eu usei o Marcelo porque quanto mais eu vejo ele envolvido no louvor, mais espiritual eu percebo ele. Mais crente. Ele está perto de mim, né? A gente percebe
atitudes mais suaves, né? Você consegue perceber a ligação, você consegue perceber que a pessoa é mais crente, você consegue perceber a conexão. E às vezes a gente quer ser útil. Irmão, não há nada mais inútil do que ser apenas útil. E aí a pessoa vem aqui no sábado porque teve a Conexão Kids e veio trabalhar, porque ela quis ser útil. Porque ela acha que aquela utilidade vai trazer para ela o quê? Benefícios, pontos no céu. Irmão, vou usar até uma frase do pastor Paulo, né? Ele fala que não há nada mais útil do que um vaso sanitário. Não é verdade? Você vive sem um vaso sanitário, irmão? De uma louça. Você pode até quebrar a louça que você vai jantar. Prato, né? Um prato, uma cuia, você substitui. Mas imagina a louça do banheiro. Ela é útil, irmão? Para quem aqui ela não é útil? Quem ainda usa o Mato. o matinho? Tem alguém usando aí a comadre? Não. Tá todo mundo aqui ninguém está usando a comadre, né? Mas você não pode pegar essa louça, hein, irmã Cris, e servir aquela lasanha maravilhosa nessa louça? Dá? Não. Porque um vaso sanitário não é honroso. Ele não tem honra. Ele tem utilidade, né? Ele tem utilidade, mas ele não tem honra. Então, às vezes, o nosso maior problema é a gente querer ser útil. O diabo é útil, mas ele não é honrado. E ele não faz a vontade de Deus, não faz. Ele não tem valor. Um vaso sanitário, irmão, ninguém é legal. Eu já vi pessoas que trabalham com faxina, né? de auxiliar de serviços gerais, e a pessoa reclamou para mim que a coisa que ela mais odiava era limpar Vaso sanitário. restos mortais de outras pessoas. Porque não é honroso, mas é muito útil. Você não se vê sem um vaso. Você pode comer, irmão, na panela. Você pode comer na mão, mas você não quer ficar sem o vaso sanitário. Então, nem tudo que é útil, irmãos, tem valor ou tem dignidade. E a gente precisa entender isso, irmãos. O diabo é muito útil, mas ele não tem valor nenhum. Jó foi assim. Eu falei com a irmã semana passada, né? A irmã perguntou, pastor, fala para mim de Jó. Eu, às vezes, até tenho medo de ler o livro de Jó. Eu falei, irmã, como é que você tem que ter medo do diabo por causa de Jó? Você tem que ter medo de Deus. Porque o diabo estava lá passando, irmão. O diabo estava lá tranquilão. Passou, na boa, já estava indo. A palavra não tem que está falando que ele estava passando, Deus chamou, Deus que chamou a atenção, que é bom Jó. ler. E na verdade, né, falando do inimigo, né, do diabo, que é o que a gente costuma falar, o diabo é o diabo de Deus, né? Quando o pastor leu lá que Jesus estava no monte e o diabo falou para ele, né, tudo eu te darei, se prostrares, né, tu me adorar, se prostrado tu me adorares. Na verdade, o diabo ele não estava mentindo quando ele disse que ele daria, mas o diabo ele estava enganando. E é assim que ele tem feito com a vida de muitas pessoas. Ele não mente às vezes, mas ele engana. Entendeu? Ele não mente, ele até fala, vou dar uma coisa, vou dar outra, e até dá. E há um tempo atrás eu descobri que o diabo, na verdade, ele nem... Tem gente que fala assim, o diabo vai tirar tudinho de fulano. Já ouviram falar isso? O diabo vai perder. Eu descobri que às vezes ele dá tudinho para o fulano. E aí, que na hora que deu, que a gente vê. Essa é a própria vida de Jó, né? Quando ele tinha tudo, o diabo vem e toca, que Deus permite, então ele consegue ter um encontro, essa conexão com Deus quando ele perde. Então é muito mais fácil a gente ter essa conexão com Deus quando a gente perde do que quando a gente ganha. Normalmente os nossos resultados não são um valor real de que Deus está nos aprovando. Você percebe? Em Jó capítulo 1, verso 6, Jó 1, 6,
Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então Satanás ao Senhor. É isso ou não? É. Hã? Disse então o Senhor. Não, é vamos Satanás. lá. Disse o Satanás ao Senhor, não? Não. Não? Disse o Senhor a... Satanás? Então foi o Senhor que alertou o Satanás, foi ele? Ele falou assim: reparou em meu servo Jó? Não foi Satanás que decidiu ir lá tentar Jó. Foi o Senhor que falou para ele: ó, olha o meu servo Jó, dá uma olhadinha nele, dá um toque nele aí. Reparou? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Você vê, Deus tinha dado tudo para ele. O diabo falando: tu cercou ele de bens e cercou ele de bênçãos. E mesmo assim ele só conhecia de ouvir, só de longe, só sentado numa cadeira. Acaso, vamos lá, onde eu parei? Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. E ele saiu da presença do Senhor. Às vezes a gente fica desesperado com as coisas ruins, e às vezes algo ruim que está acontecendo, algo que aos nossos olhos parece um sofrimento, é um processo de Deus nas nossas vidas, para que a gente seja transformado. Às vezes você está lutando por resultado, e o que Deus quer é te transformar. Você quer o resultado, Deus quer o processo. E Jó conhecia Deus aonde, irmãos? Só nos resultados. Só nos processos. Jó só conhecia Deus nos resultados. Mas passou a conhecer Deus nos processos. Tanto que lá em Jó 42, no final de tudo, né, no Jó 42, verso 1, Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntas, aí a gente continua, vou ler tudo. Tu perguntas: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Você entende, irmãos? Jó orava, era um homem bom, temente a Deus, e via o que, irmãos? Resultados. A sua casa era guardada. O próprio Satanás falou: tem uma cerca protegendo toda a sua família. Tudo que ele tem, você tem abençoado ele. Mas ele, como é que eu estou procurando o versículo? Mas já tinha ouvido a teu respeito. Você tem noção de que às vezes você está orando para Deus que você só ouviu a respeito? Que às vezes você tem falado com Deus que é o Deus do pastor, o Deus da pastora, Deus que você ainda nem conheceu. E você tem buscado o quê? Resultados. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você é uma presa muito fácil para Satanás. Muito fácil. Você é o que? É o lugar perfeito para Deus liberar a atuação dele. Quando você está buscando somente os teus interesses, somente aquilo que resolve a sua vida, e não entende que Deus quer fazer com você na sua vida é te transformar. E aí ele fala assim: mas agora os meus olhos te viram.
te veem. Então ele passou a conhecer a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Queria ler aqui Salmo 104, versículo 15. Coloca aí, por favor, Ju, para mim, Salmo 104, versículo 15, que fala sobre o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Sabe, irmãos, a gente tem visto uma igreja muito menina, muito fácil de ser enganada, de ser ludibriada. E até nós mesmos, às vezes, estamos muito assim, meninos na forma de ser, de falta de maturidade mesmo. E a gente não tem visto essa alegria que o salmista fala que o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá o brilho no rosto. A gente não tem visto ninguém com esse brilho de rosto, é só gente triste, carrancuda, com cara fechada, com cara de tristeza. Eu não sei quem ganhou agora, quem perdeu, mas colocando a sua esperança na terra, no homem, aqui, em pessoas. Terrena. E o pão que lhe sustém as forças. Gente fraca, a gente está fraco, irmão, está sem força. Lê a palavra aí, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Nós seremos saciados. Mas sabe o que está acontecendo com a nossa vida? A gente não está querendo passar nos processos. Parece que veio uma proteção, uma cerca, que Deus vai falar assim agora. Chega, queridos, nós precisamos amadurecer. É diante de Deus que nós estamos falando aqui com vocês. Uva precisa ser amassada para dar vinho. Trigo precisa ser peneirado para virar farinha e o azeite precisa ser espremido para dar azeitona. O problema é que nós estamos criando dentro das igrejas e dentro das nossas casas, das nossas famílias, um monte de filho, só que é uva. É só uva. É só trigo e é só azeitona. Só resultado. Só resultado. Pelo contrário, eu acho que a gente até criou conserva. Está tudo até em conserva. A azeitona já virou até conserva. E com isso a gente fere. A gente não tem percebido, a igreja da terra aqui, essa igreja terrena, ela não tem percebido o quanto o coração de Deus tem chorado. Porque isso tudo tem atrapalhado a mesa. Isso tudo tem atrapalhado a vocação, o chamado, aquilo que Deus tem para a igreja dele. A gente tem trocado tudo. Está tudo trocado, irmãos. Está tudo diferente. Quem é certo parece que virou errado. Quem trai tem sucesso. Já repararam isso? É baseado. As coisas são baseadas. Mas pastor, a igreja da fulano está lotada. Porque a gente está de olho nos resultados. Mas pastor, fulano tem carro zero. E eu mal tenho essa casa aqui. E fulano agora está morando num lugar bonzão. E eu moro nesse lugar horrível aqui. E ele nem merece. Por que você está pensando isso? Porque você e eu, nós estamos acostumados a lidar com resultados carnais, humanos e diabólicos. Porque se nós formos crentes de verdade, nós estaremos enraizados, impressionados com a nossa transformação que o pastor falou. E isso tem cansado tanto quem quer a verdade. Isso tem nos deixado exaustos, porque parece que nós estamos lutando sozinhos. Irmão, se vier uma disciplina de Deus, você tem que ficar muito feliz, porque a gente canta assim: vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente fica orando, falando, e quando Deus dá um aval para o reino dele avançar, a gente choraminga. A gente vai choramingar, irmãos, a gente tem que estar feliz e agradecendo. Sabe, irmãos, a igreja, Jesus já tinha avisado isso para as nossas vidas. Quando Pedro, vocês conhecem a história, quando Pedro vai até Jesus, né? E fala com ele: eu não vou deixar que ninguém faça mal com o Senhor, não vai acontecer nada disso. Jesus chama Pedro de quê? De traidor, não chama? Jesus fala que Pedro é o traidor. Afaste de mim, Satanás. Não é isso que Jesus falou para Pedro? Falou para Pedrão lá. Pedrão estava lá, foi falar para Jesus: não, eles não vão te... Não, vou te defender, vou estar contigo.
E Jesus repreende ele. E aí, quando Jesus está lá para ser entregue, quem vai dar um beijinho em Jesus? Quem dá um beijo em Jesus? Judas. E Jesus chama Judas de quê? Eita. Olha a cabeça da gente, irmãos, a gente precisa amadurecer como Jesus. A verdade é que todas as vezes que alguém está falando para você se poupar, que ela está agindo como quem? Quem é que como mandou Jesus se poupar? Jesus chamou Pedro de quê? Para trás de mim, Satanás. isso está lá em Eu não anotei, não sei aqui. Não. Eu anotei Filipe. Não. Não anotei. Anotei sim. Mateus capítulo 16, verso 22. Mateus 16, 22. Tá ali, amor, já. Ah, mas aí vão ver minha careca. Deixa eu ler aqui. Amor, para de ser terreno. Então Pedro, Que chamando coisa. a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Isso nunca. Quantas vezes você fala alguma coisa e fala: Está repreendido, está amarrado, isso nunca vai acontecer na minha vida. Isso nunca. Não é assim? Jesus identificou o anticristo na frase se poupe. Quando alguém te falar, se poupa, minha filha, se poupa, se preserva. Cuidado. Se preserva. Não se expõe, não. Eita! Não dá mais tua vida pelo outro, não. Porque tu vai receber a mesma coisa. Eu cansei de ouvir isso há pouco tempo, queridos. Não liga mais para ninguém não, vai viver sua vida, vai viajar, vai passear, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro. Você é empresário, teu marido cheio da grana. Satanás estava falando comigo, queridos, e deve estar falando contigo também. Quando Judas leva os soldados até Jesus, Jesus chama ele de amigo. Sabe por quê? Sabe quem é amigo? É aquele que te leva para cumprir o teu propósito. Aleluia. É aquele que te leva para cumprir a tua vocação. Mesmo na Jesus precisava passar pela cruz. Aleluia. Às vezes é um amigo que está do teu lado, que olha para você e fala: não, larga isso, para com isso. Mas vai doer, eu vou perder dinheiro, eu vou perder prazer. Perder saúde. Para, não se poupa não é esse o momento. Mas o que a gente quer? A gente virou comedor, a gente não quer passar por processo. Então a gente colhe uva e não quer ser pisado. Porque para poder alcançar vinho, tem que passar pelo quê? Por um processo. Ser bem amassado. Se você quiser ter um azeite fresco, a azeitona tem que ser o quê? Prensada. Passada numa pedra por cima. Para se obter um pão, o trigo tem que ser peneirado, esmagado. Ainda vai no fogo. Vira farinha, depois ele é colocado numa massa e depois assado. Para ser transformado num pão. Você consegue perceber isso, irmãos? Então Deus não quer que você seja um comedor de resultados, mas Ele quer ser aquele que você viva os processos, porque no processo você vai conhecer a Deus. Aleluia. Você só ouvia Deus falar das bênçãos que te contavam, mas agora você vai conhecer a Deus, porque a gente pode até louvar a Deus pelo resultado, mas transformação, redenção, só vai acontecer na tua vida no processo, irmão. E às vezes você não quer permitir isso. A vida não é desfrutar de resultados. A vida é aproveitar o processo. E fica todo mundo querendo terminar a faculdade, olhando o dia de acabar a faculdade. Fica todo mundo olhando o dia
da aposentadoria. Fica todo mundo olhando o dia de passar na prova, contando os dias. Isso acho que é refrigerante. Dá o meu, então. Não quero água, quero isso mesmo. Ué, mas deixa eu passar pelo ela não processo. quer compartilhar minha baba, não. Eu não. Deixa eu passar no processo aqui. Então a vida, irmãos, é aproveitar o processo. O processo tem uma palavra nova. Eu vou falar sobre isso sexta-feira que vem para empresários de tecnologia, chamada disrupção. Vocês já ouviram falar sobre uma coisa que é disruptiva? É algo que é totalmente novo. Então, assim, como as pessoas faziam comida, desde o lado dos tempos das cavernas, com fogo, não é isso? Aí tinha lenha, você assava com fogo, não é isso? Depois vinha, você botou lá o gás, criou o fogão a óleo, a gás, né? Você criou várias formas de cozinhar com fogo. Veio uma pessoa e criou o quê? O micro-ondas. Ele cozinha com fogo, irmão? Não. Tu bota a mão na parede do micro-ondas, ele continua fresquinho. Por quê? Ele trabalha com a agitação das moléculas, né? Eu não sei bem, mas acho que é com as moléculas de água, agita tanto que aquilo esquenta e ele cozinha ali dentro, tanto que ele perde muita água toda vez que vai no micro-ondas. Então, o micro-ondas é uma tecnologia disruptiva. Mudou o paradigma, mudou a forma como a gente cozinha. Tem várias tecnologias, coisas que a gente faz que são disruptivas. A gente vinha para a igreja com a Bíblia na mão, a gente tinha um papel. A internet, a gente usava enciclopédias, a internet, a Wikipédia, né? Aquelas páginas nas redes sociais, transformou o nosso smartphone num outro ambiente. A gente mandava cartas, não é isso? Pagava o correio para chegar, não é isso? E agora chega esse e-mail, que a pessoa pode ver, agora tem o WhatsApp, que as mensagens são instantâneas. Então isso são coisas novas que mudam a forma que a gente estava acostumado a fazer. Então isso é uma disrupção, isso é uma transgressão. Então, assim, nós precisamos entender que eu e você não podemos só ficar copiando as coisas, fazendo as mesmas coisas sempre. É muito simples, tudo que a gente faz igual, a gente vai dar onde, irmão? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Tudo que você faz igual vai continuar chegando no mesmo lugar. Então precisa acontecer o quê? Uma transgressão. Pensa que a gente pensa em transgressão como delinquência, né? Mas toda delinquência é uma transgressão, mas nem toda transgressão é uma delinquência. Você entende? Então, quando um bebê vai nascer, ele está vivendo em qual ambiente? Dentro da barriga, respirando o quê? No líquido, não é isso? E quando ele nasce, há uma transgressão, a bolsa estoura a placenta, né? Ali aquele invólucro que ele está, há um transgredir daquele ambiente e o bebê nasce, passa a viver num outro ambiente. Você consegue entender? Há um processo. Quando uma mulher e um homem se conhecem pela primeira vez, né? A mulher tem lá como é que fala isso com as crianças aí? Vocês entenderam, irmã? Uma mulher virgem, né? Quando o homem vai conhecer ela, acontece o quê? Um rompimento, uma transgressão. Naquele lugar era desconhecido. Você entende? Aconteceu algo novo ali. Houve um processo, houve uma transgressão. Então se a gente não transgredir, a gente vai viver sempre nesse ambiente terreno. A gente nunca vai viver num ambiente eterno. A gente não vai pensar nas coisas do céu. A gente vai continuar só pensando nas coisas da terra. Porque a sabedoria da terra é animal,
terrena e diabólica. E tem uma coisa, pastor. A verdade que está acontecendo também muito com a gente, que aconteceu, né, na igreja, e acho que tem acontecido, é que nós estamos querendo nos proteger muito. Ficarmos muito protegidos, né? Na verdade, que é todo mundo ser assim, preservar, né? Tá moda ficar tudo preservado. E quando a gente tenta se proteger, se cercar ao máximo, até como foi a palavra que até o diabo usou lá, né? Tu não colocou cerca ao redor de Jó, Deus, né? Nós não estamos sendo entregues ao nosso propósito, ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o que acontece com isso? O pão não vira pão, a uva não vira vinho. E o que acontece? A gente não salva o pão, porque quando a gente come o pão está salvo. Mas se você congelar o pão, guardar o pão, não repartir o pão, ele corre o risco do quê? De estragar. E a gente tem vivido, na verdade, de uma forma, as igrejas, elas têm feito... Quando a gente foi falar com o pastor Paulo virou para mim e para o pastor, e virou para a gente e falou assim... Vocês são sal da terra, estão com a gente, glória a Deus. Não façam mais. Assim mesmo, ele só virou e falou isso. Não façam mais do mesmo. Não façam mais do que já existe por aí. Não, tipo assim, não façam cópias. Não façam cópias. Porque o que acontece, irmão? O pastor vai falar um pouquinho, ele fala bem melhor do que eu sobre isso. A gente chama de cruzamento híbrido, pastor. E esse cruzamento híbrido, ele é completamente artificial, ela é criada em laboratório e ele vai dar os exemplos do que é esse cruzamento híbrido. Quando as sementes hoje, né, que são plantadas, você já deve ter visto alguns filmes de plantações de semente nos Estados Unidos, que eles têm que recomprar todas as sementes para produzir, porque toda semente que ela pega o melhor, você pega o melhor de cada grão, né? Então, eu tenho várias modalidades de milho. Eu vou pegar o melhor de cada grão. As vantagens de um. Vantagem de um, resiste ao frio, resiste ao calor, resiste aquilo outro, resiste aquilo outro. E vou transformar naquele super grão de milho, para poder produzir a melhor espiga em qualquer ambiente. Essa semente, ela fica estéril. E se nasce alguma coisa dela, nasce deformada. Isso acontece também com a mula. Vocês já sabem que a mula é estéril? A mula é o cruzamento da égua com o jumento, a rapidez do jumento, a velocidade da égua, o porte da égua, com o trabalho de um jumento, com a rusticidade de um jumento. Então você pega um jumento com uma égua, vem uma mula. E uma mula é feita do melhor que tem para poder trabalhar. Ela é mais rápida, ela é mais ágil, ela é mais robusta, mas ela é estéril. De uma mula não nasce outra mula. O resultado é rápido. O resultado é sempre o melhor, mas ele não se reproduz. O problema é que a gente está fazendo cópias daquilo que dá certo. Então você olha para a vida do teu irmão, você olha para outra igreja, você olha para outro método e metodologia, né? E aqui tem gente que já passou por vários métodos, né? Está aqui o Anderson, né? Marcelo, seu Giovanni. É G12, M12, MDA, lá. Encontro com Deus, encontro não sei o que. A gente vai toda hora copiando métodos. E toda vez que você copia, pega aquelas sementes para usar, elas até podem produzir, elas produzem. Só que você vai ter que voltar em algum lugar para pegar novas sementes. Toda vez que você pega o melhor para reproduzir, pega uma mula, que ela é boa de trabalho, na hora que você for precisar reproduzir a mula, você vai precisar voltar lá para poder fazer outra mula. Não há reprodução. Só em laboratório. Não há transgressão de uma verdade, de uma realidade. A gente não consegue ter o brilho do Espírito. Por quê? Uma azeitona não está se transformando em azeite. Uma uva não está se transformando em vinho para alegrar o rosto. É verdade.
Trazendo alegria, O brilho. trigo não está se transformando em pão para sustentar o corpo. Para dar forças. A gente só está reproduzindo, a gente só está copiando aquilo que existe. Você consegue entender? Por que a gente copia? Porque nós queremos resultados. E rápidos. Resultados. Rápidos. Resultados. A gente não quer passar pelo processo. Por quê, irmãos? Porque o processo acontece o quê, irmão? Dói, ser amassado dói, ser assado arde, ser pisado dói. Aí é melhor alguém chegar para você e falar: se poupa, Johnny. Se poupa, Johnny. Se poupa. Se poupa, não se envolve nessa igreja. Quer saber? Vai trabalhar, enfia a cara aí no teu trabalho. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da sua vida, Johnny. Se poupa. Irmãos, Romanos 12, versículo 2. A gente não pode demorar mais muito. Ele já está quase na hora da ceia. Deus quer, queridos. Remanaia, show. Deus quer, queridos. A vontade do Senhor para essa igreja, para as nossas vidas, independente de estar aqui, ali, acolá, é que nós possamos ir e dar frutos. E frutos esses que permaneçam, frutos que não serão fabricados em laboratórios, que não serão cópia, frutos que serão multiplicados, sementes que serão nascidas segundo a sua espécie, segundo a espécie do Espírito de Deus, um Espírito que não é carnal, não é diabólico, mas é um Espírito que clama, que vem o reino de Deus, que vem a sua justiça, que continuem buscando o reino de Deus e creiam que as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Para a gente encerrar, eu vou ler Romanos 12, 1 e 2, para vocês perceberem isso que nós estamos falando. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em... Lê para mim. Santo e... que é o vosso culto, que é o culto. Vocês se oferecem ou vocês recebem? Vocês oferecem como sacrifício. É aqueles que estão dispostos a viver o processo. Aqueles que estão dispostos a serem transformados. Dispostos a serem transformados num vinho, irmão, que pode alegrar. Disposto, irmãos, a ser transformado num pão que vai saciar a fome de alguém. O que o Senhor falou? Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome.
Mas a gente quer ficar comendo o tempo inteiro. E você não pode ser pão. Você não consegue ser pão porque você não consegue experimentar esse sacrifício. Não estou te mandando sofrer. Eu estou te falando para viver a vontade de Deus. Você vai passar, irmão. Sabe por quê? Tem duas formas de acontecer isso na tua vida, irmão. Ou é você indo, ou é Deus te empurrando. Ou você se oferece, ou você vai ser oferecido por Deus. Porque nenhum dos planos do Senhor serão frustrados na tua vida. Foi assim com Jó, irmão. Jó se protegia o tempo todo. Jó só queria se proteger. Jó estava construindo silos para guardar farinha. Jó estava protegendo, construindo compotas para guardar azeitona. Ele não estava disposto a oferecer o sacrifício. E Deus foi lá e colocou ele para passar por aquilo que ele tinha que passar. Você vai ser capaz, irmão, de passar por isso, ou você já está até passando. Só que você está revoltado porque você está passando por isso, irmão. E é isso que está te transformando num vinho melhor. É isso que está te transformando num pão melhor. E às vezes você quer guardar a uva, irmão. Sabe como é que, como a pastora falou, sabe como é que guarda um pão? Sabe como se guarda um pão? Hã? Fala aí. Quanto tempo você consegue guardar um pão? Hã? Fora, dentro. Quanto tempo se guarda um pão? Fala aí. 2 meses? 2 dias? E na geladeira? Congela quanto tempo? Quantos anos? 5 anos? Depois está ruim, está esfarelado? Nem isso, né? Sabe como é que se guarda um pão, irmão? Comendo ele. É um pão salvo. Sabe quanto é que você salva um pão? Quando você compartilha ele. Sabe o que a gente vai fazer aqui, irmãos? É esse ato de compartilhar o pão. Você está aqui salvando o pão. Sabe quando, irmãos, se salva uma uva? Quanto tempo uma uva fica? Uma uva tão perecível, né? Se ela amassar, ela já estraga. Quanto tempo você consegue congelar uma uva e ela fica boa? Menos que um pão. Uva congelada nem presta, né? Depois que descongela, ela fica horrível. Sabe como é que se salva uma uva, irmão? Comendo ela. Ou esmagando ela, transformando em vinho e se alegrando com o suco. Você consegue perceber isso, irmãos? Mas a gente quer proteger aquilo que a gente conquista, em vez da gente compartilhar, salvar. Irmão, tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, é para você compartilhar. Sabe como é que se salva leite? Você já viu um leite de 50 anos de idade? Hã? Você já viu um leite de 50 anos de idade? Não? Hã? Não? Tem um aqui, irmão. Tem um leite ali de 67. Tem leite aí de 30 e pouco. Quantos anos, Marcão? Vai. Leite de 50 anos. Por quê? O leite que ele tomou quando ele tinha 1 dia de idade, está salvo. Foi salvo por ele. Você consegue entender isso? Você consegue perceber essa vida? Esse processo? Em Romanos 12, 2, para a gente ir encerrando isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Vivam esse processo. Permita-se viver esse processo, irmão. Sabe por que a igreja precisa de um presidente? É porque ela não tem mais o brilho do Espírito. Ela só tem feito cópias. Só cópia. Só tem feito mais igual. Tem um dançando, tem 2 dançando, tem 3 dançando. Ninguém brilha mais. Ninguém resplandece a glória do Senhor. Ninguém mais passa na rua e fala,
Meu Deus, que brilho do Espírito Santo é esse na tua vida? Tem algo diferente na tua vida? Porque a gente está tentando se proteger. Votar num presidente que ia proteger a igreja. Gostaria que o Bolsonaro ganhasse por vários valores, mas não para proteger a igreja. Talvez outro presidente seja melhor, porque ele vai fazer a igreja passar por um processo muito melhor, vai conseguir extrair muito mais vinho, vai conseguir extrair muito mais pão, porque a gente não vai ter onde guardar essa farinha, vai ter que assar e vai ter que comer todo mundo. E amanhã é outro dia. A cada dia basta o seu mal. E ele continua, transformem-se para que sejam capazes de experimentar. Não dá, irmãos, para você viver de um Deus que você ouve, irmão. Você tem que experimentar. Esse Deus não pode ser o meu, o da pastora, a da Carol, o do seu pai ou da sua mãe. Esse Deus tem que ser o seu Deus. O Deus que você ouviu, o Deus que você passou por uma luta tão tremenda e você conseguiu perceber a transformação na sua vida. Eu nunca vi Deus tão de perto quando eu passei pela síndrome do pânico, pela depressão. Nunca. Eu percebi Deus tão de perto. A gente nunca percebe Deus tão de perto, a não ser que a gente esteja buscando a Ele. Uma dor muito profunda. E a gente começa a entender isso e começa a não querer mais ir para esse lugar e fala, Senhor, eu não quero mais esse lugar. E às vezes tem uma pessoa te colocando nesse lugar de sofrimento. Jesus chamou ele de amigo. E a pessoa que está batendo aí nas tuas costas fala assim, te poupa desse sofrimento. Te poupa. Vai para uma igreja grande, senta lá atrás, tu não vai participar, tu não vai ver nada. Te poupa. Jesus virou para essa pessoa e falou assim, para trás de mim, Satanás. A gente precisa, irmãos, viver isso, irmão. Se alguém te mandar te poupar, esse alguém é do capeta. Deus quer que você produza fruto. E fruto esse que permaneça. Como é que o fruto permanece? Quando ele é compartilhado. Amém? Glória a Deus. Aleluia.